Amém, queridos. A gente voltou a fazer o louvor à moda antiga, né? A pedidos da igreja, que não aguentava mais o worship. E confesso que 53 anos está complicado tocar essas músicas aí. Precisamos de uma geração nova aí de músicos para o louvor aí, né, Henrique? Amém, queridos? Abram suas Bíblias no livro de Juízes. O livro de Juízes vai ser o 7º livro da Bíblia. Domingo passado eu iniciei uma série em Juízes e hoje nós vamos dar continuidade. Amém? O título dessa pregação é Deus de Aliança. Estão com suas Bíblias abertas aí? Lá, domingo passado, nós estávamos vendo a questão lá de Juízes, desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Nós tínhamos vendo a situação do que acontece com Israel pós a morte de Josué, que foi o líder que havia substituído Moisés. Depois que Moisés morre, quem assume o governo de Israel é Josué. Josué morre, então passa a quem rege, de certa forma, e orienta o povo, são aqueles chamados juízes. Então a gente está vivendo, especialmente, a continuidade, queridos, da grande revelação do Antigo Testamento. Nós estamos falando sobre essa ideia maluca de algumas pessoas que ainda não compreenderam aquilo que o Antigo Testamento revela em todo ele, que é o fracasso da humanidade de obedecer ao Deus vivo. Deus, desde o Éden, já é perceptível que a humanidade ela tem um problema com Deus. Que a humanidade ela não consegue obedecer a Deus. É Deus dizer, olha, não toque, ela vai tocar. A humanidade é tipo criança, né? É igual criança. Você fala, não toque, aí que ela quer tocar naquilo lá, né? Então, criança e nós somos essas pessoas que têm essa grande dificuldade, desde o Éden, de obedecer a Deus. E a grande revelação do Antigo Testamento é isso. A gente vê o fracasso total e absoluto de todo um povo ao qual Deus se revela não por meio apenas da palavra escrita, não apenas pela natureza, pelas coisas criadas, mas literalmente Deus se revela pessoalmente para todos que estão ali, né? Então a gente vê lá a história do Êxodo, um Deus que, além das 10 pragas que ele traz sobre o Egito, nós vemos também tudo o que Deus faz no percurso entre o Egito e a terra de Canaã, tudo o que acontece, todos os milagres que eles veem no seu dia a dia. E manifestou ali, rapaz, esse negócio está feio. Acho que é melhor fechar a porta, né? Porque eu não sou muito pentecostal, então não é da minha pessoa gritar, né? Senão já é concorrer com eles. Então a gente vê que Deus revela então a sua lei, a sua palavra, e Deus propõe uma aliança com eles. Olha, se vocês obedecerem a essa aliança, vocês receberão isso como fruto da obediência. Se vocês desobedecerem, vocês receberão o fruto da sua desobediência, né? Então lá tem toda uma lista, a lista das maldições que viriam sobre o povo, né? E aí acontece tudo que a gente viu lá na série, no livro de Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Tudo que acontece com o povo de Israel. E, não muito diferente, acontece também com a história de Josué, né? Muitos casos também de infidelidade da parte de Israel. Aí nós estamos vendo também, nos 3 primeiros capítulos de Juízes, a mesma história. Nada muda. Continua aquele mesmo povo, passa o tempo, eles têm um fetiche, eles têm uma tara por outros deuses. Eu não sei o que acontece com nós, seres humanos, que nós temos um amor por qualquer coisa que é contrária a Deus. A gente
coloca qualquer coisa no caminho, se aparecer para a gente, que se propõe a se colocar no lugar de Deus na nossa vida. A gente abraça. E é isso que fica demonstrado, né? Deus, Ele possibilita que algumas daquelas nações continuem vivendo entre Israel para provar o coração de Israel. O que acontece? Ele fala, olha, vocês não podem adorar os deuses dessas nações. E acontece, adivinhe, eles adoram os deuses das outras nações que estão ali no meio dele. E a Bíblia fala que Deus permite tudo aquilo para justamente provar. E dando continuidade, então, a essa novela mexicana, né, vamos lá para Juízes 4, a partir do verso 1. Eu vou tratar hoje, queridos, 2 capítulos, tá? O capítulo 4 e o capítulo 5. Então diz assim o texto. Depois da morte de Eude, né, a gente viu lá que o povo tinha ficado 80 anos, termina o capítulo 3, o povo fica em paz durante 80 anos. 80 anos Deus traz paz para Israel. Termina o capítulo 3, começa o capítulo 4. Né? Então depois da morte de Eude, o que acontece? Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, mais uma vez, o povo novamente, de novo, né, cai no mesmo problema de sempre. Então, daí continua. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Hagim. Então, um princípio que aprendemos, queridos, esta relação entre Deus, esse Deus de aliança, e este povo que sempre volta a se rebelar, é que a aliança de Deus não é um tipo de bloqueio, ouçam bem, a aliança de Deus, ou o amor de Deus, ou as promessas de Deus, ou os pactos de Deus com nós, seres humanos, não é um tipo de bloqueio que o impede de trazer sobre cada um de nós o seu juízo, mesmo para com aqueles que Ele ama. Então não tem dúvidas que Deus amava esse povo, que Deus tinha um amor único para com Israel, que Deus insistia nessa relação. Enquanto os outros povos ao redor de Israel estavam nem aí para Deus, vivendo o seu paganismo, adorando os seus panteões de deuses, Deus era esse que ficava insistindo neste povo porque Deus o amava. Então, alguns cogitam, por exemplo, né, dentro da teologia, a gente discute essa questão de qual a razão de Deus ter criado o ser humano, né? Então, alguns especulam que Deus criou o ser humano e deu ao ser humano o dito livre-arbítrio, para que o homem, por meio do livre-arbítrio, ele amasse a Deus por meio da sua liberdade de escolher amar a Deus. Então, essa é a ideia que alguns defendem, né? Então, Deus cria o homem, dá a liberdade para o homem amá-lo, e o que acontece com essa liberdade? Todos nós fazemos o quê? Damos as costas para essa liberdade. Então fica explícito que o homem é incapaz de amar a Deus com o seu suposto livre-arbítrio. O homem não vai amar a Deus. É isso que a Bíblia revela em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O homem não ama a Deus. O homem não tem prazer em Deus. O homem não busca a Deus. É isso que Paulo vai falar. Fica absolutamente claro. Então Deus não cria o homem para que o homem o ame. Deus cria o homem para amar o homem, para que o seu amor e a sua graça sejam derramadas sobre o homem, para que a sua graça seja revelada por meio de Cristo Jesus. Então, o amor de Deus se revela em Cristo Jesus por cada um de nós, mesmo nós sendo quem nós somos, homens e mulheres pecadores. Homens e mulheres que não amam a Deus. E Ele nos ama, mesmo dentro das nossas condições, Ele continua nos amando. Amém? Deus não nos ama por uma necessidade de amar. Porque uma das coisas que a teologia defende também é que na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, Deus vivia uma relação de amor na Trindade. Até o Francis Schaeffer defende essa questão, né, em seus livros, que isso é a única possibilidade
de um Deus que não necessita de absolutamente nada que não seja suprido em si mesmo. Então Deus não cria algo por necessidade, porque Ele vive uma relação eterna de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No livro A Cabana, ele tem eu acho que o autor ele foi muito feliz em alguns pensamentos ali filosóficos, ali, alguns debates, né? Ele trata essa questão de que um não é maior que o outro, né? Existe uma vida de submissão e serviço dentro da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vivem uma relação de amor, e ele fala que essa coisa de submissão não é muitas vezes da forma como nós entendemos. Né? Porque eu não tenho nenhum problema em me submeter ao Deus vivo. Não tenho um problema com isso. O meu problema sou eu. O meu problema é o ser humano, o meu problema é o sistema lá fora. Agora, Deus, eu tenho plena confiança nele, nesse ser que me ama, apesar de mim mesmo. Então, essa é a minha relação com ele. A minha relação com ele se desenvolve através disso. Então, o amor dele não impede, a sua aliança, a sua promessa, a sua graça, não impede que o nosso pecado receba o seu devido juízo em alguns momentos. Tem momentos em que Deus precisa tirar a mão dele e falar assim, ó, lasque-se, se vire, vai lá, quebra a cara, se arrebente, vai lá, vê se aprende. Não aprende, né? Não aprende. E a gente continua no problema. Então, assim como a sua aliança não pode ser rompida, porque ele não pode negar a si mesmo, isso é bíblico, do mesmo modo, o seu juízo faz parte de quem ele é, um Deus de justiça. Então, nós temos que entender que existe esse Deus de aliança, de misericórdia, de graça, de amor, de paz, mas também temos um Deus que não é a casa da mãe Joana. O Pipe não pode abusar dessa graça para com ele, porque pode ser que em algum momento eu recebo o justo juízo daquilo que eu faço. E tem coisas que nós fazemos que a gente vai colher o resto da vida. Tem coisas que a gente colhe durante um tempinho e a coisa passa. Agora, há coisas que a gente vai colher para o resto da vida. Né? E nem sempre o que a gente vai colher o resto da vida implica necessariamente nas nossas escolhas. Né? Que aí, esse é outro mistério na soberania de Deus. Né? Por exemplo, eu posso cometer um erro, né? um crime contra alguém, e essa pessoa vai colher aquilo que eu plantei, infelizmente. Quando a gente vê ali os casos, né, agora estamos tendo essa discussão a respeito da adultização das crianças. Né? Eu não sei quantos assistiram o vídeo, né, eu assisti essa semana. Até achei que fosse ser pior ainda, porque eu acho que ali o Felca ali, ele amenizou a questão, né, porque havia as tarjas ali, né, protegendo as crianças, né, mas a gente sabe que aquilo ali é o que está ali na plataforma e que aquilo ali é a coisa que pode ser, de alguma forma, demonstrada, né, mostrada para todo mundo ver. Agora, eu fico imaginando o que acontece longe daquilo ali. Um dado assustador, queridos, foi numa palestra do Steiger, lá em São Paulo. Uma psicóloga, ela foi dar uma palestra a respeito de sexualidade e entrou na questão do abuso infantil. Eu nunca fui atrás para verificar a veracidade desse dado, mas eu fiquei assustado. E ela falou assim que a cada 3 meninas, uma é abusada quando criança. Aí, né, não necessariamente a violação em si, né, mas outros tipos de toque, né, esse tipo de abuso em si. Mas alguém, em algum momento, né, dentre 3 mulheres, uma pelo menos teve algum tipo de abuso, né, e especialmente de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de tio, de avô, de amigo, de vizinho, e assim vai por diante. Só que a coisa não para aí. Daí ela falou o seguinte, ela falou um dado assustador,
que a cada 2 meninos, um é abusado quando criança. E aí caiu a ficha. Porque no meu ministério, nesses 25 anos, 24 anos de Gólgota, o número de homens daqueles que falaram, né? Daqueles que me procuraram e abriram a questão e dá uma cadeirada lá no sangue, né? É assustador, e essa é uma realidade, né? Eu não sei o quanto isso, queridos, já falei, não sei o quanto isso realmente se manifesta em números concretos, né? Mas eu sei da realidade de muita gente aqui, não só de mulheres, mas de homens, né? Que quando criança, infelizmente, foram tocados de uma forma errônea por alguém. Nossa, acho que uma das coisas que eu mais tinha medo com o Gabriel era isso, né? O Gabriel pedia para dormir na casa dos amiguinhos, eu falava para ele, não, nem a pau. Ele, ai pai, mas eu falei, eu não conheço, filho. Eu não conheço o pai do menino. Eu não conheço o irmão do menino. Eu não sei. Não conheço a louca da mãe do menino. Não conheço. Não conheço. Ai pai, se vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não interessa. Não vai. E ponto final. Você vai quando você tiver lá tamanho suficiente para cobrir na porrada quem tocar em você. Até lá, não. Nem vai estudar Krav Maga, Muay Thai, tiro ao alvo, qualquer coisa. Aí você pode ir na casa dos outros. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Certo? Pode ser com estilingue, qualquer coisa, mas tem que estar apto a se defender. E imagine meninas, né? Imagine meninas. Então, o Gabriel é um homem, né? Imagine uma menina. Uma menina, 40 anos, podia sair de casa acompanhada dos pais ainda, né? Por aí. Ficou claro, queridos, que o amor de Deus, ele necessariamente não é um amor que não está pronto a trazer qualquer tipo de juízo quando a gente pisa na bola. Amém? Às vezes Deus precisa descer a porrada em nós, como um pai no seu filho. Precisa corrigir-nos, dar uns tapas, umas chineladas divinas no nosso popozinho. Amém? No verso 3, queridos, diz assim, os israelitas clamaram ao Senhor. Então, novamente, esse povo se lasca e, novamente, como consequência do seu pecado, em algum momento, eles começam a clamar a Deus, porque Labim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Não foi meses, não foi dias, foram anos de juízo sobre aquela rebeldia daquele povo. E uma das coisas que Deus mais abomina na nossa vida, por incrível que pareça, não é tanto a questão da sexualidade, queridos. Como muita gente, às vezes a gente coloca isso em primeiro problema na nossa vida. O problema de Deus, muito mais ainda, é com relação à idolatria. A rebeldia, que para ele é a mesma coisa que um pecado de feitiçaria. Então, esse tipo de coisa, nós temos que estar atentos. E aí a Bíblia ela vai tratar essa questão do arrependimento, em vários textos, que o fator para que haja na nossa vida uma salvação, que de fato se concretize numa salvação, ela é revelada por meio de um coração que por mais que peque, é um coração que se quebranta diante do mal feito. Falei domingo passado. Quem que gera isso na nossa vida? Aquele que habita em nós, o Espírito Santo. Então, o Pipe é incapaz de se arrepender do seu pecado se isso não for um fruto do Espírito Santo na minha vida. Se o Espírito Santo não me der luz para me arrepender, eu estou lascado. A gente vai mesmo, abraça o diabo, abraça tudo aquilo que ele oferece, abraça o mundo, abraça a nossa carne e vai nesse caminho. Então, o Espírito Santo, para mim, sempre é revelada a presença dele na nossa vida por meio do arrependimento gerado em cada um de nós. Então, esses daqui demoraram 20 anos para se arrepender.
Tem gente que talvez leve 20 anos para se arrepender das cacas da vida. Como é que funciona isso com você? Como é que funciona isso? O arrependimento é algo que realmente está presente, o arrependimento às vezes está aí, não está nem aí. Não está nem aí. Continuamos periodicamente. Então a Bíblia ela fala que sem arrependimento não há remissão de pecados, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento. Então o arrependimento ele é um requisito na vida daquele que crer. É um requisito presente. Precisa se manifestar na nossa vida. Senão alguma coisa está errada aqui dentro. O Espírito Santo talvez não esteja habitando dentro de mim. Se aquilo não me leva ao arrependimento. Eu não estou dizendo que o arrependimento ele pode ser um fator imediato na nossa vida. Mas uma coisa que é imediato na nossa vida é a consciência do pecado. Vocês entenderam o que eu falei? A consciência do pecado, ela tem que ser imediata. Porque se não é imediata, tem alguma coisa errada. O arrependimento não necessariamente é imediato. Às vezes nós demoramos para nos arrepender de algo que nós fazemos de errado. Mas a consciência de que aquilo é errado tem que ser imediata. Porque para mim esse é o problema desse tipo de teologia que se é vendida muitas vezes hoje. Esse tipo de pregação, esse tipo de conceito que muitas vezes não é nem parte da igreja, mas é lá fora, por exemplo, onde, por exemplo, roubar é justificado. A sexualidade fora do padrão de Deus é justificada. Outros aspectos da manifestação da sexualidade são justificadas lá fora. Então a gente passa a não declarar que certas coisas são pecado, ainda que a Bíblia determina que aquilo é pecado. Então a gente tem um monte de coisa acontecendo dentro da igreja hoje que é uma abominação diante de Deus, e a gente está assinando embaixo, validando aquilo como não pecado. Certo? Desculpa, eu estava aqui. Vou voltar aqui onde eu estava. Então, queridos, há certos pecados que podemos colher as consequências por tempo indeterminado. E a melhor forma de se romper um tempo prolongado é o arrependimento, o quebrantamento imediato. Então, Pipe, então é só eu ir pecar e pronto, e me arrepender, está tudo certo. Não. A questão é o quanto o arrependimento foi genuíno. O quanto o desejo, o peso do pecado é genuíno na minha vida. O quanto o desejo de se arrepender daquele pecado é genuíno na minha vida. Amém? Então, poxa vida, a primeira coisa, então, é ignorar a consequência e que nós temos um Deus que traz juízo. E a outra questão é pecar, se arrepender, buscar esse lugar de arrependimento genuíno na nossa vida. Essa é a única forma de romper a consequência do juízo. E aí, queridos, a consequência, eu prefiro me abraçar de alguma forma aquilo que a Bíblia fala, que o perdão de Deus é imediato. E às vezes a consequência, ela deixa de vir sobre as nossas vidas por causa de um coração que se quebrantou, que se arrependeu, que buscou misericórdia diante de Deus. Digamos que você cometa um pecado, um erro, alguma coisa. Naquele momento o Espírito Santo te traz a consciência daquele erro, daquele pecado. E você entra no seu quarto, se ajoelha do lado da sua cama e fala: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti. Sabe por que eu me baseio disso? Naquele momento em que aquele fariseu chega lá no templo, levanta as mãos e olha para o céu e fala: Senhor, obrigado, porque eu não sou igual aquele bando de golgotanos lá. Do lado chega ali um publicano, um cobrador de impostos, e fala: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a Bíblia diz, não é o Pipe quem diz, a Bíblia diz que aquele homem sai de lá justificado, perdoado.
abraçado pela graça e o perdão de Deus. E eu creio que toda consequência, talvez, de pecado sobre a vida dele, naquele momento Deus pega e tira de sobre ele. E age para com ele com graça. E dá um outro rumo, uma outra colheita sobre a vida dele. Amém? Então, se nós queremos colher a graça de Deus, o fruto de Deus na nossa vida, o melhor caminho é o arrependimento, queridos. É encontrar esse lugar de arrependimento. De preferência de imediato. Se não for de imediato, em algum momento. Só não pode durar 20 anos. Porque às vezes a gente fica 20 anos sofrendo, dando com a cara na parede, dando bicuda na quina da cama, o tempo todo. Sendo que Deus está esperando unicamente do meu e do teu coração uma palavra de arrependimento, de quebrantamento. Deus tem misericórdia de mim. Me perdoe, porque eu sou um pecador. Porque o que o texto denota é que o povo demorou 20 anos para reconhecer o seu pecado. Outra coisa que o texto denota é que o juízo de Deus para com aqueles que Ele ama é, escutem bem, levá-los ao lugar de arrependimento, cujo quebrantamento pode ser a única postura viável para que o juízo seja retirado. Então, às vezes, a gente começa a colher a consequência do nosso pecado, e eu acho interessante esse juízo de Deus para com aqueles que Ele ama, que sempre é tratado de uma forma diferente para com aquele o qual não é um eleito. Aquele que não é um eleito, nesse contexto, especialmente de Israel, o juízo de Deus era somente e tão somente juízo. Era tão somente punitivo. Era tão somente a consequência do seu pecado. Agora, para com os justos, meus queridos, para com aqueles que Ele ama, Ele permite a dor e a consequência do nosso pecado, porque Ele nos ama, porque Ele quer trazer sobre mim e sobre você o arrependimento pelo erro. Amém? Amém? Então, quando a gente está colhendo o fruto daquilo que a gente fez de errado, e Deus permite que a gente sofra, que a gente quebre uma perna, que a gente, sei lá, se arrebente, que a gente perca tudo na nossa vida, até mesmo um pouco da sanidade mental, alguma coisa aconteça na nossa vida, o propósito dele sempre é levar o Pipe ao arrependimento. Essa é a forma diferente com que Deus lida com cada um de nós. Aleluia. Amém? Não? Querem só juízo? Amém, queridos? Amém? É maravilhoso isso, né? Saber que Deus permitirá qualquer coisa na minha vida com uma única intenção: me levar ao arrependimento, me levar ao quebrantamento. Continuando no verso 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Então, a gente vê aqui a consequência do arrependimento. Quando o povo começa a clamar a Deus, se arrepende depois de 20 anos, o que acontece aqui? Deus se levanta. Deus intervém. Deus levanta uma juíza chamada Débora, envia uma profecia, fala com ela e fala: olha, chame lá Baraque, levante o exército e agora eu vou dar o livramento para vocês. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se aquele povo permanecesse na sua estupidez, pecando, não percebesse em algum momento que aquele momento era um momento de quebrantamento, eles permaneceriam colhendo o fruto do seu pecado. Momento em que eles se arrependem,
Deus se levanta do seu trono, fala com uma mulher, levanta aquela juíza e fala, vai lá, levante o povo, que agora eu vou destruir todos esses que vieram sobre vocês. Glórias a Deus por isso. Amém? Então, o quebrantamento, ele traz para mim e para você também o livramento. O livramento não somente da consequência, o livramento do mal, porque muitas vezes, queridos, a gente dá legalidade para o diabo na nossa vida. Sabe, eu não sou uma pessoa assim, daquela crença pentecostal que vê o diabo, né? Tem uma pessoa que falou que as casas têm que ser feitas redonda, porque o diabo assim, fica escondido nos cantos das casas, né? Falei, meu Deus do céu, né? Eu agora em casa só fico assim, ó, de frente para a parede, passando assim, né? Para o diabo não pegar. Então, assim, sabe, tudo é espiritualizado, tudo é o Satanás, né? Tudo é o diabo. Coitado do diabo. Acho que tem hora que eu falei, gente, deu, né? Assuma as cagadas de vocês. Não, é vocês que fizeram isso, não tem nada a ver com isso. Né? Nem eu sou tão criativo quanto vocês. O Cláudio Duarte, ele fala, né, que hoje em dia é assim, você vai expulsar o demônio da pessoa, o demônio sai e fala assim, ufa, graças a Deus eu saí dessa pessoa. O demônio agradece porque finalmente saiu do corpo daquele bendito lá, né? E ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Uma coisa que a gente tinha visto, queridos, lá no capítulo 1, no verso 19, é que, de início, o exército de Israel não consegue vencer alguns exércitos por causa dos seus carros de guerra. A gente viu isso. Mas depois a gente viu por que Deus não destruiu aqueles carros de guerra. Falando, deixa esses carros aí. Deixa esses carros aí. Deixa eles ficarem frustradinhos ali, porque esses carrinhos aí a gente não destruiu. E agora, por que Deus está agindo de modo diferente? Porque eles se quebrantaram. E agora ele falou assim, não, deixa esses carrinhos aí. Isso aí para mim tudo é Hot Wheels. Né? Isso aí eu vou quebrar tudo na bicuda, deixa comigo. Então Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Então agora está indo, né? A gente vê que Baraque ele fica meio assim, ora, sei lá, será que essa palavra é do Senhor mesmo? Então é o seguinte, né? Falar é fácil. Né? Falar que Deus vai dar vitória para nós é fácil, né? Então vem junto para a gente. Né? Já que você está falando que Deus falou com você, então vem junto. Né? E aí Débora fica indignada, então beleza. Deus vai dar a vitória, mas não é você que vai matar o rei. Quem vai matar o rei é uma mulher. É uma mulher que vai matar, não é você. Só porque você duvidou, só pela forma como você falou. Não gostei, seu machista. Foi muito, muito grosso, não gostei. Então, agiu dessa maneira. Né? Aí convocam 10.000. Então, sabe o que é interessante nessa história? É o fato de que o exército de Cícera ainda se mantinha como um exército poderoso com seus carros de guerra. E por outro lado, esses 10.000 homens que haviam em Israel estavam lá o tempo todo. Estavam lá o tempo todo. Os 10.000 homens estavam lá em Israel o tempo todo, enquanto Cícera estava com o seu exército. Qual que era a diferença agora? Os caras estavam lá o tempo todo, o exército era o mesmo. O exército inimigo também era o mesmo. Mas agora tinha 10.000 homens. Qual era a diferença agora? É que não importa se haviam 10.000, 1 milhão, 10 milhões de homens em Israel. A diferença agora é que o Senhor estava com eles. Amém? Essa é a diferença. Essa é a diferença na nossa vida. Que não importa o tamanho do nosso inimigo.
Não importa o tamanho dos nossos problemas. Não importa o tamanho, a dimensão dos nossos medos. Não é por nós. Não é a gente. É se o Senhor está presente. Se o Senhor está presente, é diferente. Então, aqueles homens, quando tiveram a palavra que o Senhor estaria com eles, opa, bora. Mais ou menos, né? Queriam a garantia, né? Aí leva a Débora junto. Não, você vem junto, mulher. É só falar, não. Vai ter que ir junto com a gente para o campo de batalha. Então, ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete, Ragoim, ao rio Quizon. Então ali, 900 carros de guerra, né? Provavelmente Israel não tinha carros de guerra, era tudo a pé, na base da chinelada mesmo. O negócio era esse. Aí, gente, pessoas andando contra carros de guerra é a mesma coisa que nada. Entendeu? Os caras vinham, só com os cavalos, os caras já faziam estrago, não precisavam nem ter carros de guerra. Carros de guerra, geralmente, aquelas bigas eram armadas com lanças dos lados, né? Então, quando passava, ia, né, arrancando as pernas, se caísse, arrancando cabeça, tudo, ia matando todo mundo. Então, imagine, podia ser 10 mil, 500 mil contra 900 carros de guerra, era a mesma coisa que nada. Aquele exército, o número deles era insignificante, não importasse o número. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10 mil homens. Eu acho interessante isso, que a guerra nem tinha começado. Ninguém tinha tocado em ninguém. E Débora já estava dizendo: não, vocês já venceram. Já está tudo certo. Vocês já venceram, queridos. Vocês já venceram. Não importa as lutas que você enfrente no seu dia a dia. Não importa os inimigos que você tenha que enfrentar na sua vida. Não importa. Não importa nada, nenhum vale que você tenha que passar na sua vida. O Senhor, em sua palavra, já garantiu aos seus que os seus já venceram por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Isso é tomar posse da promessa de Deus, da palavra de Deus. Que não importe se talvez eu termine os meus dias nesse mundo, e do ponto de vista do mundo, do ponto de vista de Satanás, eu termine como um fracassado, porque talvez morra servindo a Deus e fazendo qualquer coisa desse tipo. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, naquela cruz. Aleluia. Amém? Então, diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e os seus exércitos. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Então, o texto, eu acho lindo isso, porque é o exército que foi lá. É o exército que foi enfrentar aqueles carros. Não me pergunte como que eles conseguiram vencer 900 carros de guerra, a pé, como um estilingue, sei lá o quê. Não sei. Mas aqui diz que Deus, o Senhor, pela espada, derrotou aquele exército. Foi o Senhor que derrotou. Então não é sobre nós. Não é sobre nós. Não somos nós que vencemos por nós mesmos. É o Senhor que vence por nós, aleluia. É por isso que nós se reunimos aqui nos domingos. É por isso que nós levantamos nossas mãos e louvamos esse Deus. Porque Ele nos deu a vitória. Não é fruto meu. Eu não vim aqui agradecer, Deus, vim aqui te louvar porque essa semana eu arrebentei. Essa semana eu dei bicuda no Satanás. Essa semana, olha, até deixei você de ladinho um pouquinho porque eu queria dar porrada por mim mesmo. Não, a gente vem aqui porque a gente sabe que se não for Ele, se Ele tirar a mão dele da gente, a gente está lascado.
Amém? Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Todos os Hot Wheels foram para o vinagre. Não sobrou absolutamente nada. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco d'água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. O que Deus tinha falado para Baraque? Que quem ia matar o rei? Uma mulher. E o que aconteceu? Quem matou o rei? Uma mulher. Amém? Esta é a gritante diferença, queridos, entre um profeta, enrolou a língua aqui, deu uma de Charlie aqui falando. Esta é a gritante diferença entre um profeta que fala de fato da parte de Deus, de um profeta que fala segundo a sua vaidade, segundo a sua carne, que profetiza e nada acontece, que fala que vai acontecer e nada acontece. Quantas e quantas vezes? Bom, eu tenho 35 anos. 1990, 35 anos de conversão. Sabe quantas vezes eu ouvi nesses 35 anos pessoas profetizando o dia da volta de Jesus? E Jesus não voltou? E nada aconteceu com essas pessoas? Se fosse um profeta daqui, a gente tinha empalado essa criatura, em nome de Jesus. Então a gente vê que esse tipo de profecia não acontece. E está tudo certo. Agora, a profecia que vem da parte de Deus, queridos, essa acontece, essa se concretiza. E a Bíblia diz claramente que um dia o fim virá, que esse mundo não permanecerá para sempre, que o juízo de Deus virá, que Jesus voltará. E nesse Deus de promessas, nesse eu confio. Creio em nome de Jesus. Amém? Baraque passou a procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíram. Entrando no capítulo 5, queridos. Eu não vou demorar no capítulo 5, mas 2 horas, beleza? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Então, eles vão entoar um cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. Então as pessoas se apresentam para a guerra. E por meio da sua voluntariedade, eles dizem, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. O Senhor, quando saíste, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu.
Os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Olha que coisa tremenda. O que Débora está falando aqui por meio desse cântico? Que quando a guerra chegou às portas de Israel, haviam 40.000 homens disponíveis para a guerra. Quantos foram para a guerra? 10.000. 30.000 bundões não foram. 10.000 homens valentes confiaram em Deus e foram para a guerra. E aí o texto continua. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. E aí Débora agora vai começar a citar quem foram os covardes desses 30.000 que não foram para a guerra. Ela vai falar assim: o povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram e... desculpa, pulei, né? Pulei, desculpa. Está lá em cima, lá, verso 16. Porque vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos, nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Então a tribo de Ruben amarelou, já não foram para nada. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, também ficou lá, não quis saber de nada, ficou lá e que se lasque o resto. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. Então aqui o Débora está descrevendo esses caras que ficaram indiferentes. Sabe? Então às vezes eu olho para a minha vida, e você pode olhar para a sua vida. Nós temos uma guerra diária, uma luta diária pelo reino de Deus. Homens e mulheres, todos nós. Nós estamos entre os 30.000 bundões e bundonas que se acovardam, que não estão a fim de servir, não estão a fim de servir o rei do universo, não estou a fim de louvá-lo, não estou a fim de nada daquilo que vem da parte dele, não estou a fim em nenhum momento de entrar nessa guerra. Ou eu estou entre aqueles que vão dar a sua vida, enfrentar os desafios em nome do Deus de Israel? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Que quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, o nosso legado será um legado de covardes, de indiferentes, de pessoas que não se arriscaram, que preferiram ficar no conforto da sua vidinha, ao invés de servir o Deus vivo. Eu não quero isso na minha vida. Seja aquilo que Deus escreveu para o meu fim, eu quero que pelo menos na minha lápide esteja escrito assim: eis aqui um pecador que serviu a Deus até o último suspiro da sua vida. Amém? Amém, queridos? Eu vou pular para o final, queridos. Lá no verso 31. Diz assim: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Aleluia. Isso é tremendo. Vou ler de novo.
assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Amém? Que a gente não se coloque do lado contrário como inimigo de Deus, mas que a gente se coloque como povo que ama a Deus de fato. Que ama a esse Deus de fato. Tem uma música do Marcus Witt, um ministro de louvor mexicano, chamada Deus de Pactos. Eu gosto muito da primeira parte que diz assim: Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em sua palavra, pela tua graça estou aqui. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Deus, eu quero te louvar, porque você nos amou, apesar de nós mesmos. Porque nós somos fruto do teu amor. Porque você nos amou, mesmo diante da nossa resposta de simplesmente ignorá-lo. Obrigado porque o teu Espírito providenciou graça suficiente para cada um de nós, para que nós crescêssemos e tivéssemos a graça de ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque se hoje nós te amamos, é o fruto do teu amor em nós, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós seríamos incapazes de te amar, Senhor, se o Senhor não tivesse nos amado. Então, te amar é uma graça, Senhor. Te amar é um privilégio, é um presente recebido do Senhor. E obrigado por isso, porque nós simplesmente poderíamos, Senhor, nesse momento, estar amando o mundo, estar amando a nós mesmos, aos desejos da nossa carne, ao invés de estar aqui, amando o Senhor, querendo caminhar com o Senhor. Deus, nós confiamos na tua aliança, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Obrigado porque a tua aliança não depende de nós, mas depende apenas de quem tu és. Um Deus fiel, que não pode negar a si mesmo. É um Deus que nos ama, que nos amou antes de tudo, de todas as coisas. É um Deus que tem o nosso destino em tuas mãos. É um Deus que caminha, que conduz a nossa vida de acordo com a tua soberana vontade e amor. Esse Deus que iniciou a obra e que irá completá-la em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tem comidita lá? Amém? Então, Deus os abençoe. Quem tiver com larica aí, ó, tem um lanche lá, tem uns salgadinhos lá. Deus os abençoe. Tenham todos uma semana abençoada em Cristo Jesus.